Annelise, boa noite. Boa noite, querido. Estou muito feliz de estar aqui com você. Também estou muito. Seja bem-vinda, sinta-se em casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho de como você lida com esses assuntos de autoconhecimento e principalmente sobre o que é a tal da janela Johari. Perfeito. Bom, sou Annelise Trevisan. Eu comecei a me interessar muito pelo ser humano desde muito pequena, né? Me lembro que minha família é do interior, então a gente ia sempre para o interior visitar meu avô e ficava aquelas conversas de almoço, de café da manhã. Ah, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, e falava do amigo, do vizinho. E aí sempre contava uma história de um trauma, de algum acidente, de algo que marcou a vida da pessoa. E eu ouvia muito aquela história de, nossa, essa pessoa nunca mais vai voltar a ter uma vida boa, nunca mais vai ficar bem. E aquilo assim, para mim, graças a Deus, eu me inconformei com essa afirmação e eu fui por aí buscar saber como as pessoas podiam evoluir, né? Como elas poderiam. Sim, se um trauma veio em 5 minutos, por que que eu também não posso mudar ele, transmutar ele, usar ele ao meu favor em 5 minutos também, né? Não preciso de uma vida inteira para curar isso. E aí nossa, quando eu estudei, eu fiz tradutor e intérprete de inglês, nada a ver, mas que me trouxe uma bagagem muito legal de comunicação e de enxergar a cultura do outro, né? Porque na tradução a gente tem que transmitir a ideia de um pensamento, de Sim. uma língua para outra, que é totalmente diferente, né? E aí, depois de um tempo, eu me vi aí querendo algo a mais do que isso. E aí eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei fazendo cursos todos na área de PNL, Programação Neurolinguística. E então eu fiz liderança, fiz cursos de alta performance, né? Aqueles cursos de pisar em brasas. E aí eu fui Sim. me apaixonando, até que eu trabalhei nesses cursos por alguns anos. Isso me trouxe uma bagagem de conhecimento sobre o ser humano muito grande, né? E porque na hora que você está ali na pressão, na alta performance, você faz o quê? Que a gente vai trabalhar hoje, né? Você mostra o seu eu, né? Você Sim. fica com o seu eu aberto, né? E aí me formei em coaching, comecei a atender individual e do coaching isso me abriu para ver mais profundamente ainda a raiz de comportamentos não só meus, mas aqueles que também estão no meu sistema, que foi quando eu conheci a Sim. constelação familiar. E aí eu me apaixonei, assim. Então hoje eu trabalho com essas duas abordagens, eu atendo individual e em grupo também. Então eu estou sempre nesse caminho de ajudar a pessoa a se guiar. Então o meu processo de coaching, ele não é engessado, sabe? Não sei se você faz isso também, Gu, mas seus atendimentos, mas é a ferramenta que vem a gente usa É. na hora. Não é isso? Vai surgindo, né, gente? Não tem como fazer um. Pelo menos eu não, e pelo visto você também não, e que eu tenho que visto vários terapeutas aqui não. Chega numa sessão, não tem uma. Pode até ter uma. Ah, possivelmente eu vou usar isso, isso e isso, mas chega na hora, gente, Muda se tudo. abre um campo, se abre uma É, situação, e aí você começa a resgatar o que você conhece, que você tem de ferramenta mesmo. faço também. Eu procuro trazer muita leveza nos meus atendimentos. Acho que essa é a minha marca principal, que eu ouço muito feedback, porque a gente já está muito acostumado a se criticar demais, né? Sim. A gente está numa sociedade que essa disputa, essa concorrência pelo status é muito grande. Então eu não tenho assim um perfilzão lá rotulado de coach, né? Sim. Eu sou a Annelise com 1000 ferramentas para utilizar e para o processo ser cada vez mais rico e profundo, que é isso que eu procuro, que seja bem profundo, né? Para quem não sabe, para a gente fazer essa live aqui hoje, eu me submeti ao exercício da Sem janela de experimentar. Johari ontem. Eu não trago Uhum. nada que eu não experimentei, que eu não sei do que a gente está falando. E o quanto que o que a gente olha no outro, o jeito que a gente olha no outro, diz mais de você, sobre você, Ser do que sobre o outro. sobre o outro. Não, Exatamente. e a aula que eu tive hoje falava, parece que uma sincronicidade absurda, Annelise. A aula Claro, né? falava sobre
o que a gente enxerga no outro totalmente, rosto, cor, o que tem aqui é tudo experiência de quem está olhando. Aham. E olha a experiência que cada um pode ter diante das suas crenças, das suas, parafraseando o Marcelo, das suas vidas passadas, Sim, do que a gente tem hoje de experiência. Então, se você teve sim. experiência negativa com um cachorro te mordeu, todo cachorro que você olha, geralmente você tende a olhar com aquela memória, vem, resgata a memória. Diferente de quem nunca foi mordido e olha só com carinho. É, existe, eu falo sempre que eu só consigo ver no outro, identificar no outro o que eu conheço. Porque se Sim. se aquilo não está dentro de mim, eu não vejo. Então, assim, tem muitas pessoas, assim, tem sempre um exemplo, né? A pessoa faz uma piada, tem gente que vê aquilo com malícia e tem gente que não vê. Então, assim, o que que o outro tem dentro dele que ele está identificando? Então, às vezes, quando aponta o dedo, na Sim. verdade, é algo que eu conheço e que eu tenho propriedade para estar vendo e enxergando daquela forma, né? E que você falou de cachorro também me lembrou a aula de PNL do curso de practitioner, que ele dizia assim, o meu professor, imagina um cachorro, ele falava para a turma inteira, imagina um cachorro. Tá, pensa aí como que é esse cachorro. Aí, tá, como que você pensou? Que cachorro você pensou? Que cachorro você pensou? Que cachorro você pensou? Ninguém Cada um falava o pensa. mesmo cachorro. É assim, não tem como. É o meu mapa, que a gente fala, é mapa e Sim, território, né? O meu mapa, o meu mundo, ele vai de acordo com as minhas experiências de vida, de acordo com o que eu conheço e os meus valores, e o seu, de acordo com os seus. Então, ninguém tá certo e ninguém tá errado, né? A gente só sim. tem experiências diferentes. Annelise, o que é E janela Johari? então, aproveitando o gancho do que a gente está falando, né? A janela de Johari é uma ferramenta para a gente entender como que a gente se vê, como que a gente se enxerga, qual é o nosso mapa sobre nós mesmos e como os outros veem a gente. O que que acontece? Ela tem esse nome porque foram dois psicólogos, pesquisadores norte-americanos que criaram esse método para aquelas avaliações e feedbacks dentro de empresas, dentro de grupos. Então, o que, que eles perceberam? Que quanto mais a empresa era aberta à fala, então, quanto mais tinha abertura as pessoas se expressarem, as pessoas darem feedback, mais as pessoas se desenvolviam dentro da empresa e mais a empresa crescia. Então ele percebeu que as pessoas elas podiam ter certos comportamentos em 4 tipos de instâncias, que ele chamou de janela, por isso esse nome, né? Porque imagina assim, aquela janela de vidro antiga, né? Aqueles 4 vidros assim, e cada janelinha forma um tipo de personalidade, não personalidade, mas o como você se mostra para o mundo. Primeiro, para que a gente usa essa ferramenta, né? Geralmente eu uso essa ferramenta dentro do coaching, porque o coaching é um processo que você tem que ter autoconhecimento para que você consiga chegar de um ponto A para um ponto B na sua vida, bem resumidamente, tá, gente? Então, a gente sempre trabalha muito profundamente as nossas forças e os nossos pontos a desenvolver, né? E para isso você precisa ter consciência de como você está se portando, de como as pessoas estão te recebendo. E principalmente do quanto você tem abertura para feedback. Porque, gente, para a gente se conhecer, a gente pode fazer isso sozinho. Mas a visão do outro, claro, aquele outro que é importante, aquela pessoa que você pode confiar, né? Que a visão do outro ajuda muito a gente a enxergar coisas que às vezes estão ocultas dentro da gente. Ou que o nosso inconsciente ainda coloca num local secreto por causa de vários fatores, coisas que a gente não quer se abrir por enquanto ainda para dar um passo, né? Para não sair da zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, a janela de Johari, ela serve para isso, para você entender o quanto você tem de abertura para se enxergar e quanto você enxerga o que o outro vê em você também, né? Aí, para começar, pega aí papel e caneta que eu vou explicar o que é o primeiro quadrante da janela, né? Que a gente vai dividir em 4 características, né? Para saber o quanto você está mais em uma ou mais na outra, como você está interagindo aí com as pessoas, com seus relacionamentos interpessoais.
Então, o primeiro quadrante da janela é a arena ou eu aberto. O que que é isso? Sabe quando você encontra uma pessoa na fila e ela para falar e ela é uma pessoa super aberta e ela fala sobre coisas da vida dela e ela já te dá informações e aí de repente quando você vê, você está contando sobre a sua vida para ela também? Então, essa pessoa, ela tá numa zona do eu aberto. Ela é uma pessoa que não tem medo de falar sobre si mesmo e ser, lógico, vai ter coisas ocultas nela, mas ela é mais aberta a se mostrar como ela é, né? E você vê isso nela. Então, ela é uma pessoa comunicativa, ela sabe e todo mundo sabe. Esse é o primeiro quadrante. O que eu conheço em mim, que o outro também conhece. Então, a pergunta aí é: o que eu vejo em mim que o outro também vê, certo? Então já anotem aí pelo menos três características suas que você vê em você que o outro também vê. Então é aquilo que você mostra para o outro, que você não tem esforço de ser daquela forma ou de fazer daquilo. Pode ser uma habilidade também, gente. Né? Às vezes você tem um talento, uma habilidade que você sabe e todo mundo sabe. Então E aquilo não é Annelise, negado, né? pode ser coisa positiva ou nem tanto, né? Pode ser algo, como nem você falou, um dom ou algo do tipo, como pode ser Aham. uma sombra, pode ser uma crítica, pode ser algo que você É isso. sabe que você tem aquilo e que a outra pessoa também, o entorno sabe Também disso, né? sabe. Isso. A dica que eu dou: respira fundo e escreve a primeira coisa que vem para você, né? Aquilo que você sabe ali. Então, coloca no papel sem você ficar racionalizando, porque quando a gente começa a se questionar, a gente já não está deixando a informação vir, né? Tipo, ah, Já mas é a será que é isso mente mesmo? bloqueando, né? Então a gente tem tendência a se defender, mas aqui não existe nenhum perigo real, né? Então Agora uma coisa é só importante, gente, você com você mesmo. vamos olhar para dentro. Não vamos ser superficiais. Ah, eu sou Isso. branco, eu sou preto, eu sou caucasiano. Isso são coisas Não, óbvias que se olha e eu sei que é. Mas características cara, internas. Isso. exatamente. O que tem dentro aqui que eu faço, que eu sou, ou que eu acho que eu sou, né? Agora também a gente Sim. vai pensando. E que as pessoas também sabem que ou acham que eu sou. Responde para mim, o que você vê em você de recurso interno que o outro também vê? Então escreve três características aí. O que vier na mente primeiro, não vamos deixar esse exercício fluir, que ele é muito legal, ele é muito simples de ser feito. Annelise, vamos dar exemplos? Então, eu vou falar, por exemplo, um meu. Se você Vamos. quiser, fala o Uhum. seu. Então, todo mundo fala que... Todo mundo é meio generalista, né? PNL, vamos segurar isso de novo, né? Sim, Que todo mundo é muita gente. Mas muitas pessoas falam para mim que eu sou empático. Que eu sim. tenho uma empatia muito grande. E eu, dentro do meu ser, eu percebo que eu tenho uma empatia. Eu gosto desse momento de engajamento. Tanto é que para fazer as minhas terapias, eu engajo, eu entro totalmente na questão do cliente, na situação dele, para conseguir essa conexão. Então, empatia Isso. seria algo que eu colocaria para mim como é, eu vejo, eu olho que eu tenho isso e as pessoas, ou algumas que me posicionam, olham isso. Isso, perfeito. Alguém colocou aqui, coloquei engraçada, distraída e mais alguma outra. É isso mesmo. Carinhosa. É. Carinhosa, isso. É Aham. isso mesmo. O que você vê, que você enxerga em você e o outro enxerga também. Eu também, eu me vejo muito como uma pessoa muito mãezona, cuidadora, assim, né? Então as pessoas veem isso em mim e eu também vejo, certo? E aí vamos passar para o segundo quadrante, tá? O que, que é o segundo quadrante? É o eu oculto. Então, assim, é conhecido por mim essa característica, eu conheço, mas eu me esforço para não mostrar para o outro. E isso, gente, pode ser que seja em várias situações, em algumas sim, em outras não. Por exemplo, como essa ferramenta veio do ambiente corporativo, numa empresa, numa reunião onde os chefes são muito rígidos. Muitas vezes eu tenho um pensamento, eu tenho um comportamento que eu quero manifestar, mas é um local onde eu me sinto inibido e ali eu seguro. Então,
Às vezes, numa situação pode ser oculto, na outra não. Mas é o quê? O que eu vejo em mim que o outro não vê. Então, coloca mais 3 aí. O que vier na sua cabeça. Deixa vir, deixa fluir. E a Lorixá fala um negócio bem bacana. Ela fala assim: há um tempo atrás me chamavam de Tá valendo. grossa. Hoje falam que eu sou direta. Ganhei evolução. Perfeito, perfeito. É assim. Isso. Por quê? Olha a magia desse exercício. Quando Aham, você recebe o feedback, que é isso que eles falam, quando você está aberto para o feedback, você consegue melhorar aquilo em você. Então não é oculto isso em você, isso você já sim, via, e aí, como você já via, o outro também via, só que aí foi dado um feedback para você, o que você já sabe em você, você já muda, você transforma. Agora, se é oculto, se é escondido e você não sabe que é o próximo quadrante, aí você não está aberto a esse feedback e você não melhora aquilo. Então, é sim, o que a gente falou no início da live. Quanto sim. mais consciência eu tenho, quanto mais eu olho para as coisas que eu sou, mais eu tô com chance de dar um passo à frente na minha vida e ter melhores relacionamentos, né? Perfeito. A Lúcia Carla fala: já que é oculto, secreto, não vou contar. Não importa, pode contar para você. Escreva para você. Escreve Carol, para você, toma consciência você. Carol ficou em dúvida, vamos repetir. Primeira pergunta, gente. O que eu vejo que os outros veem? Eu dei o exemplo da empatia. Então, eu me Isso. vejo empático e algumas pessoas me dizem que eu sou empático. Legal. A segunda eu não dei exemplo, mas eu vou dar um exemplo. Então, é o que eu vejo que os outros Isso. não veem. Então, por Isso. exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana, que é o que a gente está fazendo agora. Muitos aqui não sabem, a minha dificuldade foi iniciar as lives, de começar a fazer lives. 2. Então, Eu também. eu tenho tido feedbacks bem bacanas, lives bacanas, que as pessoas que estão trazendo são legais, o jeito de conversa. Nossa, parece que você faz live há anos e eu comecei a fazer live faz 20 dias. Então, demorei um ano para começar a fazer live, para criar esse movimento de coragem, que tinha um auto-julgamento muito grande, tinha uma Nossa. autocrítica muito grande. Então, isso é um exemplo do que eu vejo, esse auto-julgamento, que as pessoas possivelmente não viam essa questão. E agora estão sabendo porque eu estou falando. Pagando carona no que você tá falando, quando eu comecei a fazer vídeos. Nossa, eu fazia o vídeo, gente, eu perdia as contas. Era uma, duas, três, quatro, cinco, até conseguir fazer um vídeo que eu achasse que estava bom. Até, até o dia que eu também tomei essa consciência de que eu estava tentando mostrar algo de Sim, um jeito e que não era eu de verdade. Então eu estava me esforçando para não mostrar o que é a minha insegurança em fazer vídeos. sim. Então, quando eu perdi essa necessidade de mostrar um vídeo de certo padrão, que era como eu tinha aprendido ou visto alguém fazendo, e comecei a fazer o meu, e ter o meu eu aberto, né? Contar as minhas dificuldades nos meus vídeos também. Isso é você também saber se colocar ali como uma pessoa que também é um ser humano e também está evoluindo. Então, isso era o meu eu secreto, né? Não, as pessoas não viam em mim insegurança. Todo mundo me dizia, nossa, você é tão forte, você é tão segura. E, no entanto, aqui atrás da câmera, na hora que desligava o vídeo, tava suando. Era muito engraçado isso, né? Então, pessoal, é isso que a pegada. A Carol fala, não parece que teve dificuldade. Eu tive muita dificuldade. Só que eu não passava isso, ou não transmitia isso, mas eu sentia isso. Aí a Miroca, eu sou controladora, ambiciosa, libertina, foi a primeira pessoa que eu vi que escreveu coisas nesse quadrante. Perfeito, parabéns pela coragem. Se eu não vi de alguém, sinto muito, não tinha visto. Alguém A, falou isso, pode falar. a Rosilane tá falando que não acredita, tá travando a live. Eu acho que é da tua conexão mesmo, Rosê. Porque aqui tá fluindo super tranquilo. E também. E aí a Yalo falou, eu acredito muito na crítica construtiva, até mesmo inconsciente. A pessoa fala sem querer, a gente toma a decisão de mudar. Sim, muitas vezes também tem uma pessoa que nem te conhece e ela já enxerga algo em você, e se aquilo te tocou, né, de alguma forma, se vem. Eu sempre digo, né? A crítica você reage como?
Tem verdade? Tem bondade? Tem utilidade? Faz essas 3 perguntas para você, que você vai saber se isso pode servir para você mudar para melhor, né? E Sim, não para você ficar numa crítica, num lado negativo, na dor. Olha o que eu tenho em mim. Isso não adianta de nada, gente. Se o chibatinha, né, que eu falo, a chibatinha sim. solta e agora pega essa crítica e usa ela ao seu favor. Não tem coisa melhor É. nessa vida para evoluir do que isso, né? A Então, Eliana fala que escreveu, desculpa, Eliana, não li. E a terceiro quadrante? isso. O que o outro vê em mim e eu não vejo. Eu não vejo em mim e o outro vê. Então, assim, na área comercial, às vezes, a pessoa te saca. A pessoa sabe quem você é e você não. Então, alguém falou também aqui de ciumenta, isso acontece muito, né? Você é muito ciumenta. Não, eu só quero me ter respeito. Então, assim, não vejo em mim. Eu não. Eu até falei antes, deve ter confundido por isso. Então, é aquilo lá que às vezes eu também nego e eu não vejo. Não é que eu sei e eu escondo. Eu não enxergo daquela forma. Eu recuso aquele feedback, entende? Gente, quando eu fui fazer esse exercício ontem com a Annelise, nesse momento eu vou dar uma dica que serviu para mim. Quem sabe sirva para vocês também. É aquilo que falam bastante da gente e a gente não acredita. Mas tem várias pessoas que falam. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Se alguém fala para você, você não é pontual. Sim. Várias pessoas, não, mas eu sou pontual, só não sou pontual porque atrasou o trânsito, porque não tinha Dá lugar uma para estacionar. desculpa, é isso, Isso, você rebate o feedback, você isso. explica, dá justificativa, né? Exatamente. Então, dica, o que falam bastante, que trazem esse feedback para você e que você não acredita ou você acha que não era. Isso é uma Isso. boa. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu estou me escancarando aqui nessas lives. Adoro. E aí eu estou usando já vermelho para não ficar com a cara vermelha. O que eu não via e que muitas pessoas davam esse feedback para mim é ser uma pessoa focada. Então eu fui tratar várias vezes, inclusive com coach, a Regina, eu fui um coach dela, ela estava numa fase eu não sei como é que chama essa primeira fase, mas uma fase de aquelas 10 sessões iniciais em que, só de Sim, cobaia, né? Vamos falar português, claro, cobaia. E eu fui tá. uma cobaia da Regina Gonçalves, querida amiga de constelação, e o tema que eu fui olhar para ela, a gente foi olhar para foco. Eu achava que eu Certo. não tinha foco. E aí várias pessoas vêm me dizer que me veem como focado, uma pessoa focada, que coloca uma coisa lá e foca, certo ou errada, não estamos julgando isso, mas coloca algo na frente e foca. Então, o Netão também sempre falou muito, deu um kkkk ali. Então, preste atenção no que as pessoas te falam, te dão E esse você não feedback acredita. e você não acredita. E assim, isso acontece muito com gente generosa também. Nossa, você é muito generosa, você ajuda muitas pessoas. A pessoa, não, imagina. Aham, Tipo, eu não faço mais que a minha obrigação, alguma coisa do tipo. A pessoa não enxerga um grande ponto forte dela e ela joga fora esse feedback. E isso faz com que você também não potencialize esse ponto em você, né? Ele pode estar ali, mas se você tem consciência, melhor ainda, para que você também, naqueles momentos de não, como eu falei, para as críticas não serem maior do que os pontos fortes dentro de você, né? Para que isso sim. tenha um equilíbrio sempre, né? E também, às vezes, tanto para o positivo quanto para o negativo aqui. O que vier na sua cabeça, escreve aí no papel. Pelo menos 3 coisas Sim. que você não vê e o outro vê. Então, gente, até Certo? agora a gente viu 3 quadrantes. Eu estou fazendo esse teste, gente, porque eu conheci essa ferramenta ontem, então já É estou muito legal. criando ideias na cabeça. Então, primeira pergunta: o que eu vejo em mim que os outros também veem? Arena ou eu aberto. Vai Perfeito. falando que eu vou dando o nome. Quem está entrando, a gente está falando de janela de Johari, já, tá, gente? Autoconhecimento na veia. Segunda pergunta: o que eu vejo em mim e que os outros não veem? Não vem. Que é o eu secreto, ou eu fechado, ou eu oculto. Tem esses 3 nomes. Mas
Quer dizer que eu me esforço para não mostrar. Eu sei que tem em mim, mas eu escondo, ou em alguma situação que é hostil, eu não mostro. Perfeito. Terceira pergunta, terceiro quadrante. O que eu não vejo que os outros veem? Exato. Eu não vejo, é o meu eu cego. Eu sou cego para aquilo, eu não enxergo. E se às vezes alguém me dizer, eu recuso, ou eu digo, ou eu nego porque eu não acredito naquilo, ou eu não Sim. boto força. Às vezes eu posso até enxergar, mas eu jogo fora o feedback. Sim. E, gente, se vocês acharam que essas três perguntas foram difíceis, ou na sua escala, porque eu senti isso, era muito fácil falar do que eu vejo que o outro vê, depois o que eu vejo que o outro não vê, e depois a última, o que eu não vejo e o outro vê. Vocês não teve ideia do que é a quarta pergunta. Porque a quarta pergunta vai de É encontro maravilhosa. ao que a Kelly escreveu. Vai fundir motor de muita gente aí. Da Tchutchu. Vamos para a quarta pergunta? Quem ficar aqui até o final, eu vou também estar sorteando uma. Posso falar já? Pode? Vou sortear uma sessão de coaching que eu chamo de sessão explosiva. O que é isso? Já que vocês já estão aqui fazendo o exercício, a gente pode pegar carona nisso e pegar um ponto que você, ou mais forte, para a gente desenvolver esse ponto e entender um caminho aí legal para você usar a seu favor e conquistar algum objetivo seu. Então vamos lá, a gente vai agora para a área, o quarto quadrante, que é a área do desconhecido. O que eu não vejo em mim, que o outro também não vê. E agora? Fala pra mim, Gu, e agora? Ele falou Gente, isso pra mim, mas como assim? é. Se eu não vejo, eu não sei, né? Se eu não Foi a vejo, eu não mesma sei, o outro reação, também não vê? Onde a tá mesma isso? reação da Kelly. Se eu não vejo, eu não Né? tenho. E também, se eu não vejo, o outro não vê, quem que vê isso? Vamos lá, eu vou ajudar vocês. O que eu não vejo em mim, que o outro não vê, tá numa área inconsciente aqui que pode ser duas coisas, tá? Primeiro, aquele talento, aquela habilidade que você deixou para trás, que você não se colocou em novas situações na sua vida que despertassem em você uma necessidade de uma nova habilidade, por exemplo. Então, talvez você esteja aí vivendo num caminho que você está sempre mais ou menos na mesma, né, no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, não houveram muitos desafios. Essa quarentena está desafiando muita gente. E tá muita gente, eu tô muito feliz, porque eu tô vendo muita gente por aí mostrando seus talentos que estavam guardados, ocultos, e também esses que eram desconhecidos, porque a pessoa se reinventou. Porque, gente, depois que acabar a quarentena, as coisas não vão ser iguais antes. Nenhuma crise deixa as coisas do mesmo formato, como não é uma pausa, é simplesmente uma transformação que a gente está vivendo, né? Então, Sim. primeira coisa, pode ser isso daí. Lembra ali da tua infância, de repente, alguma coisa que você gostava e não faz mais? Ou, de repente, em aquela situação em que você se viu desafiado e você pôs para fora um sentimento ou alguma emoção, algo aí que estava oculto que nem você sabia que agia assim. Sabe aquele objetivo que o outro fala assim, ou alguém não acredita que você vai conquistar, de repente você se vê fazendo, você vai lá e conquista? Aí é aquilo ali que era o teu eu desconhecido. Ou dois, aí vai a cartada final. Deixa eu contar meu exemplo, que daí você vai contar desse dois. Aí, gente, Tá. eu fui ser bonzinho, né? Bonitinho. Eu falei assim, gente, eu não sabia cozinhar, tinha isso na minha cabeça. E as pessoas também sabiam que eu não sabia cozinhar, porque as poucas vezes que eu fui pra cozinha não saía algo muito gostoso, saía algo assim, Uhum. mais ou menos. E aí eu fui ser bonitinho, né? E falei pra Annelise, cozinhar, eu descobri que eu tenho dom de culinária, essa alquimia. Aí ela falou assim, bacana e tal, isso aí você já descobriu então, mas ela quer cafunchar na ferida, né? E ela veio com essa, e tá certíssimo, porque a gente conseguiu ser mais profundo no autoconhecimento. E aí veio a pergunta que ela vai soltar aí agora.
O que mais te incomoda no outro? O que mais te incomoda? Que assim, dali ultrapassou seu limite. Você fala, isso pra mim não, aqui não. Então é assim, o que mais você vê no outro que te incomoda a ponto de você até surgir aquela raiva ou aquele desprezo ou aquele sentimento de, nossa, eu detesto isso nessa pessoa. Então, aí a gente já falou aqui, não vai ser novidade para ninguém. O que você vê no outro, o que você mais enxerga no outro, muitas vezes é um espelho do que você tem dentro. Sim. Ai, Nelise, mas pelo amor de Deus, como assim? Vamos supor que eu até dei esse exemplo pro Gu. A pessoa fala que a arrogância para ela é uma coisa insuportável. Então tá, eu sou uma pessoa humilde, eu me preocupo com isso, eu tento cuidar das pessoas, etc. Enfim, que parte de você pode ser arrogante, né? Porque nós não somos um defeito por completo, nós não somos o defeito, né? Nós somos um conjunto de habilidades, de forças, de fraquezas, e que trazem oportunidades pra gente, né? Então, assim, pode ser que uma parte de você esteja agindo conforme isso que você mais odeia no outro. Porque se você está recusando aquilo, é porque provavelmente isso está dentro de você muito desconhecido e é justamente o que você mais precisa trabalhar em você. Porque é teu inconsciente te protegendo, né? O nosso inconsciente, ele tem a tendência de proteger a gente, porque são processos automáticos que a gente cria em determinadas situações para se defender. Só que a gente criou num contexto da nossa vida, numa época da nossa vida que aconteceu algo e que eu tinha certas ferramentas para lidar com aquilo. Só que se você continuar, você continua. O que aconteceu ficou lá atrás. E aí você ainda está agindo igual, você já está em outro contexto da sua vida. Então você pode olhar para isso, que isso vai emergir, vai ser como um presente para você, porque é um presente você se conhecer e você saber que você tem aquele comportamento, que você é aquilo em certas determinadas situações, porque aí sim, a partir daí, você pode dar um próximo passo e fazer algo de bom com isso. Então, nada é ruim dentro da gente. Pelo contrário, tudo foi criado para a gente, sim, ter uma autodefesa, uma proteção, a gente conquistar alguma coisa. Se isso hoje está te dando um resultado que você não deseja, a melhor coisa é você olhar. Eu até vi na sua live ontem, como é o nome dela? É Priscila? A Natália. Natália. A Natália disse assim, às vezes as pessoas têm tendência de achar que se elas olharem para o trauma, para algo que elas consideram ruim, elas vão sofrer. Mas, na verdade, aquilo está se manifestando em você, você não está vendo, você está usando e está agindo conforme essa situação da sua vida e você não está percebendo isso, está criando até reações no seu corpo, né? Então, a melhor forma é a gente trazer para a luz, ou seja, trazer para a consciência, para a gente aprender a lidar. Então, essa pessoa que falou da arrogância, mas eu não sou arrogante. Então, que parte de você é arrogante? E aí, uma parte de você não consegue deixar o outro te ensinar. Você não consegue receber, por exemplo, né? Você não recebe carinho. De alguma forma, isso é arrogância para você? O que é arrogância para você? E aí, então, a pessoa pensou assim, ela era líder, né? Ela falou assim, todo mundo me diz que eu não deixo as pessoas fazerem as funções delas, tudo eu corrijo, tudo eu vou lá e mudo, tudo eu aperfeiçoo. E isso acaba trazendo uma falta de... As pessoas acham que eu desconsidero elas, né? Então, assim, na verdade, ela não conseguia delegar nada para ninguém. Então, isso gerava muita desconsideração. As pessoas já não faziam as coisas meia boca, a equipe dela já fazia meia boca, porque sabia que ela ia mexer em tudo mesmo, e estava todo mundo descontente. Nessa hora, a janela de Johari, perfeito, porque se existe uma abertura para você ouvir o que o outro está falando de você, olha como você pode mudar o processo de uma equipe inteira. E não só da equipe, na sua vida, como você pode mudar seu relacionamento.
com seu amigo, com seu marido, com o seu chefe também. Então é muito importante a gente olhar para isso, né? Sim, e como uma pergunta simples relativamente, né? Então, estou vendo várias pessoas escrevendo, Ah, comentário, deixa eu ver Leni falando aqui também. centralizadora, a Irã falando sobre pessoas grossas, a Uhum. injustiça, a Paty falando, mas tem mais alguém que falando de injustiça. E aí, gente, a gente não vai consertar o mundo nessa live, mas só para vocês terem uma ideia do meu processo com a Annelise ontem, para vocês saberem aonde a gente chegou e aonde está aqui ainda, né? Porque só faz 24 horas isso, gente. Então o negócio está aqui ainda. Tá reverberando. Quando ela fez a pergunta do que mais me incomodava no outro, ou mais me irritava no outro, eu falei o desrespeito. Então, quando eu vejo uma pessoa desrespeitando o outro, furando uma fila, ou num transporte público, um banco destinado à terceira idade, e a pessoa não levanta, mesmo parecendo uma terceira idade. E aí a pergunta que ela me fez foi exatamente isso. Qual parte de mim, ou quais partes, porque a gente é composto de um monte de parte aqui dentro, né? Certo? Quais partes são desrespeitosas? E aí, já na minha auto-reflexão, na hora, já veio o quanto eu sou desrespeitoso comigo em várias situações, que podem ser coisas banais, mas coisas importantes como alimentação, como exercício, ou até mesmo com uma autopunição e tudo mais. Ou até mesmo em momentos que nem ela falou, aqueles momentos em que você está numa pressão, você se torna desrespeitoso com quem está Exato. próximo ou algo do tipo. Então, gente, a pergunta que eu acho que a Annelise vai fechar com esse ensinamento é para a gente olhar mesmo para o que tem dentro da gente de quando a gente olha no outro incomoda tanto, porque não é normal. A Annelise falou um negócio no começo, a gente não reconhece no outro algo que a gente não tem na gente. A gente Exato. só reconhece no outro o que tem dentro da gente. Então, vira um terreno conhecido, e aí eu sei processar isso e falar, então eu sei o que que está falando, bom ou Exato. ruim. Você identifica. É Identifico. semelhança, né? É como se você conhecesse aquilo por semelhança. E Sim. assim, algumas pessoas estão falando aqui, eu sou injustiça, né? Então, talvez porque eu tenha sido injustiçada. Ou será que isso quer dizer que eu sou injusta com os outros? O que acontece? Toda vez que você recusa algo, isso a constelação fala, né? Quando você excluía algo, é como se batesse na parede e Sim. que caso fosse uma bolinha de ping-pong que bate e volta para você. Então, o universo te devolve. Então, se você está levantando bandeira, então isso é justo, isso não é. Isso é certo, isso é errado. Então, talvez dentro de você existe algo que você está excluindo, então você fica nas forças antagônicas, né? Fica no bem e no mal. E isso faz com que, de certa forma, não haja uma visão ampla das coisas. E aí você fica levantando bandeira de um lado e talvez radicalizando, e aí você exclui o outro. E isso, de certa forma, é uma injustiça também, porque tudo, exatamente tudo, tem dois lados, Sim. né? Então, se tem verdade, tem a verdade do outro e a verdade que é a realidade. Então, tem três verdades em todas as situações, né? Então, são pontos de vista. Então, assim, se for algo dentro de você que está te trazendo um resultado que não tá legal para você, tem sim. Alguém perguntou aqui também, será que tem como a gente saber como melhorar isso? Existem Uhum. milhares de ferramentas, inclusive o processo de coaching. Eu utilizo várias ferramentas para a gente se potencializar e fazer o quê? Evidenciar ainda mais os nossos pontos positivos. Eu estava falando isso, inclusive, numa sessão hoje. Muitas vezes eu quero arrumar os meus defeitos e eu fico lutando a vida inteira e botando muito esforço naquilo, sendo que eu não reconheço nem os meus pontos fortes. Sim. Então você tem que saber o que tem em você, que o outro também está vendo, primeiro, né? Então, assim, é normal a gente dar destaque para essa última pergunta, porque é o que vem ali do inconsciente mesmo. Mas é importante que você saiba que isso é um presente para você lidar com isso, né? Então, Sim. já muda, a gente já digo para vocês que só de fazer esse exercício, vocês já vão ter uma visão nova daqui em diante. Gente, a cabecinha fica fervilhando e várias pessoas escrevendo, caíram fichas, faz sentido.
o quanto é válido, não precisa nem, é claro, né, o acompanhamento é incrível para a gente tratar, se a gente precisar do que aparecer, mas o quanto que esse traz de autoconhecimento, e de novo, né, a gente está acabando live, tá? A gente tem 2 minutos. Então, Jura? então a gente vai ter que já se despedindo. Nossa, foi uma delícia. Nossa, não vi passar o tempo. E eu acho que um monte de gente também não viu, gente. Gratidão Aham, imensa. Eu vou finalizar aqui, eu já passo para você finalizar também, tá, Annelise? tá. Gratidão imensa pelo carinho. Gente, eu vou finalizando. Gratidão imensa para todos. Annelise, gratidão imensa pelo conteúdo e por dividir, Muita compartilhar gratidão. e fazer eu olhar para dentro. Agora é Isso contigo. mesmo. Gente, todo mundo que está aqui pode contar comigo. Eu sou super aberta a também receber mensagens lá no meu Instagram. Eu estou fazendo todos os dias também live de meditação pelas manhãs para a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Vocês estão super convidados às 8h30 da manhã, finais de semana às 10. Tem um grupo também no WhatsApp. E só para finalizar, essa ferramenta é um pontinho, é um primeiro passinho para vocês se conhecerem. Então, não existe assim que alguém perguntou aqui, tem um diagnóstico, o que eu uso depois? É um primeiro passo para você fazer o quê? Você se abrir para ouvir, escutar mais. E você falar mais também, dar mais feedback e ouvir mais feedback sem a reação. Então, seja menos reativo, que você automaticamente já vai desenvolver esses pontos em você, ok? Então, vou sortear aqui, o Gustavo vai sortear, vai falar amanhã quem foi o sortudo que ganha essa sessão explosiva. E se alguém quiser procurar e saber mais dos processos de coaching que eu faço e a constelação familiar online também, a mistura de tudo que eu faço, é só me procurar também que vocês vão ser super bem-vindos. Gente, e quem está participando está vendo que, diferente do que eu falava no começo, igual o Libense, que eu prefiro sair com honra da live do que ser expulso. Não, eu estou numa vertente de ser expulso e aproveitar até o último minuto. Então, eu vou aumentar o som que a gente começou essa live hoje e vou ler de novo essa frase que eu vi hoje para quem entrou depois. Obrigada. Então, você se liberta de algo, você não se liberta de algo sem olhar para esse algo, mas sim por ele. E assim atravessamos para o outro lado.